Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral, querendo trazer boas conversas para você. Muito obrigado porque mais uma vez você nos recebe com todo carinho. No programa de hoje, eu recebo uma escritora brasileira que conseguiu vencer todas as barreiras, ganhar destaque internacional, a Roseni Curani. E tem também o professor de Geologia e Paleontologia, o Marcos Natal Costa, desvendando os mistérios sobre a existência dos dinossauros. E ainda, você vai conhecer as histórias dos 15 anos de ministério da cantora Melissa Barcelos. Programa imperdível, eu espero a sua participação como sempre e você já sabe, né? Bom, se de repente você não sabe, anota aí todas as formas para você participar com a gente. novotempo.com/jornalismo, lá você encontra as nossas entrevistas antigas e, aliás, detalhes de todos os programas do Departamento de Jornalismo. Procura Identidade Geral lá também. facebook.com/ntjornalismo, nos siga no Facebook, comente as entrevistas, diga quem você gostaria de ver sentado aqui no sofá do Identidade Geral. @NTJornalismo, você encontra a gente no Twitter e no Instagram. Estou esperando a sua participação. A minha primeira convidada de hoje é natural da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi na Alemanha que ela descobriu dentro dela um talento há muito tempo escondido, a paixão pela escrita. E foi assim que, vencendo todas as barreiras, ela se tornou uma autora premiada, não somente aqui no Brasil, mas internacionalmente, por seus trabalhos literários. Eu recebo agora a escritora Roseni Curani. Seja bem-vinda, Roseni. Wagner. Tudo bem? Tudo Por favor, bem. fica à vontade. Roseni, prazer ter você aqui. Você é de Petrópolis, a belíssima Petrópolis, no Rio de Janeiro. Maravilhosa. Maravilhosa, cidade imperial. Exato. Mas em 97 você trocou o Brasil pela Alemanha. Na cidade de Stuttgart. De Stuttgart, exatamente. A sua pronúncia é bem mais bonita do que a minha. Tá ótima. O interessante é que você começou a escrever só depois que você se mudou para lá. O que aconteceu? Era saudade do Brasil e aí você resolveu matar a saudade usando um pouco do português? Foi isso ou não? Sabe aquela coisa, minha língua, minha pátria? Tem tudo a ver, realmente. Eu acho que tem a ver, sim, com saudade, né? O intuito foi estudar, terminar minha faculdade de psicologia lá na Alemanha. Só que meus caminhos foram outros, né? A faculdade que eu queria não tinha em Stuttgart, né? E eu fiquei sem a minha faculdade, virei dona de casa com 4 filhos e descobri outras coisas, né? Essa coisa de família que a gente já tinha muito, né? Mas a vontade de estudar, a vontade de fazer o que eu queria, né? Ficou de alguma forma dentro. E eu fui buscar isso lá nas raízes, né? Meu pai que contava histórias, eu sempre falo isso porque é verdade, assim, meu pai contava muitas histórias, ele inventava histórias pra gente, né? Então isso eu fui buscando, fui inventando com meus filhos, né? Já fazia isso um tempo. O interessante é que seu pai era um homem simples, um homem que estudou até a 4ª série, Exatamente. mas tinha uma imaginação gigante e sempre incentivou para que vocês também tivessem essa imaginação. Ele movimentava todo esse ambiente lúdico na cabeça de vocês, né? Esse mundo imaginário, né? Tem disso. É exatamente esse trabalho que eu faço nas escolas, buscar essa criatividade natural, mostrar para a criança, né, e para os professores, quando eu dou palestra para os professores, essa criatividade natural que não pode perder, né? Tem que deixar brotar mesmo, vir e dar vazão a essas crianças dessa coisa tão rica, né, que cada criança tem. Agora, Roseni, como é que... Uma coisa é você ouvir as histórias do seu pai o tempo todo, ter esse mundo imaginário tão rico, contar para os seus filhos. Imagino que quando a gente tem essa criação de ouvir tantas histórias, a gente quer dividir. Você devia dividir essas histórias com as suas crianças. Mas como é que de contar história isso foi acabar no papel? Pois é, eu comecei mesmo contando histórias para a criançada da vizinhança, para os meus filhos. Com medo de esquecer, eu comecei a escrever, né? Meu pai não escrevia as histórias dele, ele contava e eu acho que a gente esqueceu, né? Muitas delas. E a ideia foi realmente não esquecer. E quando eu cheguei na Alemanha, que eu não tive acesso à minha universidade, eu fiz alemão dentro da universidade, mas a matéria que eu queria, a faculdade que eu queria não tinha. Não tinha.
eu comecei a escrever ainda mais. Eu acho que a saudade, a vontade, tantos sentimentos brotaram, outros tipos de sentimentos, eu comecei então para outras áreas também. Infanto-juvenil, romance policial, outras coisas maiores, né? Então, do infantil foi passando para outras áreas, até que um dia eu fui no colégio do meu filho e a professora disse que ele contava as minhas histórias lá e dizia que eu era escritora. Na hora de perguntar a profissão dos pais, ele falava a profissão do pai e a minha escritora, né? Então, na verdade, você não sabia ainda que era escritora, mas ele te contou, por intermédio da professora, que você era escritora. Contou para alguém e alguém contou para mim, né? Então, mas essa é a coisa interessante da vida, como o outro nos vê, né? Eu acho que é importante o exemplo por isso, né? Olha o que a gente está fazendo com a criança, né? Mexendo com a imaginação. Quer dizer, ele já estava contando as minhas histórias, assim como eu contei as histórias do meu pai. Olha só como vem. Foi um bom exemplo, mas poderia não ter sido e poderia ter sido reproduzido também, né? É uma coisa importante. Olha, os seus livros infantis foram publicados já há 10 anos. Eu estou fazendo 10 anos 2005. como autora publicada esse ano. É bastante tempo, é uma autora experiente, realmente, né? Olha, eu estou sempre aprendendo. É incrível como a gente aprende a cada dia. Mas eu já fiz bastante coisa. Você escreveu alguns livros em português e aí foi premiado e tudo mais. E você também escreveu livros em alemão. Eu escrevi, em alemão eu escrevi algumas poucas peças de teatro, né, que tem a ver com diálogos, que é bem mais fácil. E um livro chamado Os Três Coelhos de uma Orelha Só, que é de Drei Einhornhasen, né, que é Os Três Coelhos de uma Orelha Só. Ganhei um prêmio em Viena com ele e fala dos três coelhos de uma orelha, que tem a ver com a inclusão, com a aceitação, com respeito ao outro, né? Aquela coisa do ser diferente é normal, né? Eu trabalhei 9 anos dentro de uma escola para crianças especiais, com necessidades especiais, onde meu filho também estudou. Então, ali, eu acho que tem muita coisa impregnada de uma maneira muito positiva dentro da minha literatura. Você escreveu esse livro originalmente em que língua? Em alemão. Em alemão. E aí depois que foi traduzido para o português. Como essa sensação, uma brasileira escrevendo em alemão e depois é que traduz para a língua. É porque foi, o momento foi da criação. Eu estava na Alemanha, como quase todos eles, na Alemanha, mas eu acho que não vinha o livro em português. A sensação, tudo vinha realmente em alemão. Eu tinha acabado de escutar uma entrevista de rádio, então uma menina dizendo dos 3 coelhos dela, que tinha nascido com uma orelha só, do amor que ela tinha por ele. A princípio, que ela não queria coelhos com uma orelha só, ela não queria, eu queria coelhos normais, quer dizer... E depois ela se adaptou a essa situação. Ô, Roseni, você morando na Europa há tantos anos, o exemplo desse livro, onde primeiro veio em alemão para depois a versão em português, como é que você sente a recepção do público europeu à literatura infantil e a diferença que você vê com o teu público aqui no Brasil? Existe uma diferença ainda hoje? Tem, sim, tem uma diferença. O público alemão, ele lê muito, né? É complicado dizer, mas ele lê muito, desde tudo, desde o princípio. Eu acho que desde a barriga da mãe ele está escutando histórias, né? Então, quando chega a época de aniversário, se dá muita literatura, né? O livro é um bom presente, E realmente. as crianças também pedem, eles estão tão acostumados que eles pedem, porque eles já se acostumaram a ler e eles querem ler mais. Então, se lê dentro do trem, dentro do ônibus. As crianças, você vê crianças lendo, não estou falando só de adulto, né? Então, a gente vê essa intensidade da literatura na vida do alemão. Mas eu acho que a coisa aqui está mudando. Hoje nós temos vários veículos de leitura, né? Você tem como ler pela internet, você tem como ler num tablet, hoje você tem como ler no papel ou né? não, a pessoa pode escolher, existem opções. Eu faço trabalho em escolas e eu falo também para as mães, né? Eu digo o seguinte, que não fica só dizendo, meu filho não lê, poxa, eu queria tanto que lesse. Pegue um livro, vá ler. Faça Mais uma vez aí o exemplo, né? Pegue um livro,
mesmo que chegue em casa cansada, porque né, o povo brasileiro trabalha a beça, o alemão também, então todo mundo trabalhando, mas chega em casa, pega um livro, experimenta, vamos fazer um experimento, vamos fazer essa experiência de pegar um livro. Vamos parar de dizer que meu filho não lê. Pega você um livro e começa a ler. E os benefícios são vários, né? Muitos. Não tem como a gente falar de literatura no Brasil sem tentar valorizar isso, da grande experiência que a pessoa vai ter, do grande momento com ela mesma que a leitura proporciona, o descobrimento de diversos mundos. Exato. E mesmo sendo um mercado tão difícil no Brasil, ninguém compra livro, mas leitura precisa ser incentivada porque leitura é hábito. É hábito. Né? Então você não pega um livro grande e você lê com prazer de capa a capa da primeira vez, mas você insistindo, você vai chegar lá e vai descobrir esse grande prazer, né? Eu tenho um grupo de literatura na minha casa, na Alemanha, chamado Hora de Poesia, que Solange Fischer e eu fizemos para brasileiros e alemães que gostam da literatura brasileira. E tinha gente que chegou nesse grupo, lá em Stuttgart, e não liam, sabe? Não escreviam, nunca tinha escrito nada. E esse grupo, eu abri a primeira biblioteca brasileira lá dentro desse grupo, né, em Stuttgart, e de repente as pessoas ligavam, falavam, posso passar aí para pegar um livro? Porque eu estou tão triste, eu preciso de um livro. Nossa, eu estou tão feliz, posso passar aí para pegar um livro? Vem! Então, assim, as pessoas pegavam o livro por causa brasileiros, porque estavam tristes, porque estavam felizes, porque estavam sozinhos, porque estavam com vontade, porque ia fazer uma viagem, durante a viagem queriam ler. Então, foi uma coisa incrível. Foi uma descoberta. Descoberta desse grande prazer, né? Desse mundo, né? De fantasias, de viagem, uma viagem. Ô, Roseni, olha só, você recebeu diversos prêmios, a gente comentou aqui. Tanto aqui no Brasil, como na Áustria, Suíça, Inglaterra, na Itália, né? Você comentou com a gente aqui de Veneza. Esses prêmios, você acha que eles acabam sendo uma confirmação de que aquilo que você fazia mais como um hobby, mais como uma coisa de uma filha que aprendeu com o pai, agora ensina para os seus filhos histórias? São esses prêmios que te deram a confirmação de que o hobby tinha se tornado coisa séria? Ou ser autora já era coisa séria antes dos prêmios? Já era coisa séria. Eu acho que no momento que a professora do meu filho disse, olha, ele disse que você é escritora. Então, naquele momento, se tornou sério para mim. Eu fui para casa naquele dia, eu tinha que pegar um trem, descer 3 estações depois, eu não consegui pegar o trem. Eu fui a pé e pensando em todos aqueles manuscritos que eu tinha dentro da minha gaveta. Eu cheguei em casa, eu peguei aqueles manuscritos que eram para eles, e eram dos meus sentimentos por não ter conseguido terminar minha faculdade. E eu comecei a digitar aquilo e eu nunca mais parei. Eu escrevi na Alemanha 12 anos direto. Todos os dias? Todos os dias, né? Então, isso para mim é coisa séria. Mas eu escrevia, na época, não pensando vou ser editada, eu pensando que eu tinha que escrever. O que ia acontecer depois, eu não sei. Era o prazer da escrita mesmo, você nem pensava numa possibilidade de outras pessoas lerem. Eu queria escrever. Então, um dia eu resolvi perguntar a alguém o que era aquilo, né? Aí eu mandei para uma pessoa de São Paulo, que fazia correções e críticas também, mas mais correções, e falei, você poderia corrigir esse trabalho? Eram 2 trabalhos, o Menino Queria Viver na Floresta e Sexta-feira 13. Aí eu mandei pela internet, ele fez a correção, esse senhor fez a correção e mandou de volta, né, para mim, tudo por e-mail. Aí 15 dias depois ele me escreveu e disse, olha, eu não consegui tirar a sua história da cabeça, aí você é uma escritora, né? Ele falou, senhora, a senhora é uma escritora, posso ajudá-la? Eu aceitei a ajuda, claro, e uns 10 meses depois, meu livro estava na minha casa. Né? Qual foi o primeiro? Os 2. Sexta-feira 13, Menino Queria Viver. Os 2 saíram juntos. Eu fui uma autora que comecei minha carreira com 2 livros. E eu não conheço essa pessoa pessoalmente até hoje. Até hoje? 10 anos. Olha, gente, precisa promover esse encontro aí. É incrível ser uma pessoa que... Foi um anjo da guarda, aquela pessoa que fala, não, é a hora dela, é aquele momento. Foi o momento de escutar a professora, o momento que meu filho contou, escutar a professora, mandar para a pessoa certa e a pessoa certa fala, não, eu vou ajudar. E isso foi uma coisa que desde criança era muito fácil para você? Você sempre ia bem em português na escola? Nossa. Você foi uma aluna excelente, é isso? Não. Não? Não, eu tive muita dificuldade na escola.
Eu repeti 4 vezes a 7ª série, consecutivamente. Então, assim, foi muito complicado, né? Essa parte da dislexia foi muito complicado para mim, que não sabia o que era, né? Hoje eu sei, mas eu não sabia na época. Mas eu acho que essa fase, ela passou e eu tinha tanta vontade de ler. A leitura me ajudou. Eu lia por semana 3 livros. Isso eu comecei na adolescência. Quando eu vi a dificuldade, eu realmente comecei a ler. Mas eu descobri esse mundo, essa viagem que eu podia fazer pelos livros, né? E a leitura ajuda muito, muito, muito. O que me ajudou, eu acho que eu sou escritora hoje, sim pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha família, mas a leitura foi o ponto muito importante para mim. À medida que você consumia, você também começou a colocar os dedinhos ali no teclado para gerar alguma coisa, né? Produzir algo. É importante dizer também que, claro, evidentemente, eu gostaria que todos lessem meus livros também. Hoje, quem não pode comprar livros, tem as bibliotecas. Vai lá, faz uma carteirinha, pega um livro por semana, vai, entrega, pega um outro livro, né? Aprenda a ir nas bibliotecas e pegar os livros para ler. Roseni, o seu trabalho ele tem uma característica muito forte também, que ele não é só um entretenimento. Você sempre quer deixar uma lição, você quer deixar algo profundo para a vida das crianças, dos adolescentes ou dos adultos para quem você escreve, né? Eu gosto sempre de deixar uma mensagem, né? Como Os 3 Coelhos, como eu tenho um chamado O Burrinho Azul, que está dentro de livros didáticos, 2 livros didáticos, 4ª e 5ª série, né? Tem sempre uma mensagem. Isso vem automático. Eu acho que tudo que a gente vai passando na vida, vai vendo, como eu vi essa menina falar do coelhinho dela e o amor que ela sentiu por ele. A menina é a árvore que fala do amor pela árvore, pela natureza, né? De preservar. É a sua identidade como autora mesmo que se revela através dessa forma de contar a história, né? Deixar uma mensagem, né? Não simplesmente escrever, mas deixar alguma coisa, né? Teve um livro que é O Tarde de Outono, que é para adolescente, que fala sobre drogas na adolescência. Teve 2 escolas no Rio de Janeiro, classe média alta, que adotaram o meu livro. E eu fiquei, assim, um pouco assustada, feliz, porque adotaram o meu livro pré-didáticos. E quando eles leram, os adolescentes, alguns disseram, olha, eu estou passando por isso aqui, que é a história de uma menina de 15 anos que se envolve, né, para poder agradar o namorado, a pessoa que ela quer conquistar, ela se envolve num mundo totalmente marginal. Então, quando eu vi isso, não só eu, algumas 3 pessoas, que falaram isso, mas as pessoas dizendo muito obrigada, eu tirei muito desse livro, né? Não vou cair, não quero mudar o meu jeito de ser para agradar alguém. Quero que alguém goste de mim assim como eu sou. Eu procuro sempre passar uma mensagem para o menino, para a menina, né? Para a mulher, né? Para o homem. Tem que deixar uma mensagem. E eu acredito que quando você tem um feedback como esse, como autora, é o que paga o seu salário por ter de verdade escrito o livro, né? É esse. O prêmio em si, o prêmio material, ele é muito bom. Mas ali está mostrando um reconhecimento. E o reconhecimento significa que alguém está lendo, né? Claro. Alguém lá do outro lado do mundo, alguém aqui perto de mim, Petrópolis, São Paulo, em algum lugar tem alguém lendo meu livro. Isso é muito especial, isso é muito bom. Que ótimo. Esse Roseni, adorei que você veio aqui conversar comigo. Parabéns pela sua obra, que é incrível. Eu acho que escrever para criança é uma coisa muito especial. Não são todos os autores que se dedicam a isso. Então é muito especial conhecer alguém que faz isso. Eu gosto muito. Muito obrigado pela sua presença. Seus presentes, tá? Todos eles. Muito obrigado. Vou ler todos, inclusive o infantil, viu? Por favor. Eu leio, eu adoro livro infantil. É muito interessante. Muito obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço, Margarida. Tudo de bom para vocês. Que Deus continue te abençoando aí na sua escrita. Amém. A gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, viu? Na volta eu vou conversar com o geólogo Marcos Natal Costa, que desvenda o que é verdade, o que é ficção sobre a existência dos dinossauros. O Identidade Geral volta já.